Vamos lá, Josias e professor Mairovic, entender esse pós essa decisão do TSE, né? Bolsonaro fora do jogo por 8 anos, ele como candidato, no entanto, ele pode ser cabo eleitoral, como o próprio Valdemar Costa Neto já falou que seria. Para Lula, ô Josias, o que significa a inelegibilidade de Bolsonaro, Josias? Fabiola, embora o PT não admita em público, em privado, eles estão muito preocupados com essa decisão do TSE, porque isso deu ao Bolsonaro um figurino de vítima que o torna mais relevante do que ele vinha sendo. Ele, depois que perdeu a eleição, estava amuado, ficou um tempo recluso na sua casa, depois foi para o exílio na Flórida e voltou sem um ativismo muito grande, porque o Bolsonaro, sem mandato, ele vira um personagem manco. Agora, o Bolsonaro continua no jogo, como ele disse, ninguém na política mata, ninguém morre. Morto politicamente, ele não está. Não é candidato, mas pode atuar politicamente. Agora, eu diria que a relevância do Bolsonaro, Fabiola, depende menos dele do que dos outros atores que permanecem nesse tabuleiro. Então, o Bolsonaro será mais relevante se o Lula for mal sucedido no seu governo. O Bolsonaro será ainda mais relevante se a direita da política brasileira não for capaz de apresentar um personagem alternativo, um representante mais civilizado da direita. Se esses dois polos, o Lula à esquerda e a direita representada aí por esses governadores, Tarcísio de Freitas, o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, se esses personagens não conseguirem se solidificar como alternativas de uma direita mais civilizada, aí o Bolsonaro continuará tendo toda a relevância que ele imagina ter. Então, o Bolsonaro diz que tem bala de prata, Fabiola. Hoje ele não tem. Quem pode municiar o revólver do Bolsonaro, quem pode dar ao Bolsonaro algum tipo de munição, são os seus adversários, à frente o Lula, e os seus aliados, que agora vão buscar luz própria, à frente, no primeiro lugar da fila, o governador Tarcísio de Freitas. Enquanto a facada nas costas, que o Bolsonaro diz que levou, ele passou 4 anos esfaqueando a democracia brasileira. E agora diz que foi esfaqueado pelas costas. Em verdade, a decisão do TSE é uma resposta às facadas que o Bolsonaro desferiu contra o sistema eleitoral e a democracia brasileira. E você acha que seria um WO, como ele disse, ô Josias, nesse ponto? Não existe ninguém da Hoje sim, oposição? Oi? hoje sim. Hoje não tem o Lula, a manutenção, se o Bolsonaro permanece inelegível, hoje não há adversário para o Lula no Brasil. Um adversário para enfrentar o Lula não há. Agora, a eleição presidencial será daqui a 3 anos e meio, né? O Bolsonaro tem uma fragilidade, Fabíola, se comparado com o Lula. Ele não tem eleitores no Nordeste na proporção que o Lula tem. O Lula tem uma liderança no eleitorado mais pobre, nas regiões dos fundões do Brasil, um eleitorado que é cativo dele. Você se lembra que na eleição presidencial, na última, Bolsonaro despejou, praticamente jogou dinheiro de helicóptero no bolso dos eleitores mais pobres. E ainda assim, a maioria desse eleitorado votou no Lula. Então ele tem esse eleitorado cativo, ele tem uma popularidade no Nordeste que nenhum outro político tem. Então, para se defrontar com o Lula, alguém terá que entrar nesse nicho. Hoje, não tem ninguém que entre. O Bolsonaro entrou forçando a porta, jogando dinheiro pelo helicóptero. Hoje, o Tarcísio de Freitas, que está no primeiro lugar da fila, como mencionamos, ele vai ter que gramar muito para obter eleitores fora do Colégio Eleitoral de São Paulo. Ele hoje não é ninguém fora de São Paulo, o Tarcísio. Então ele tem 3 anos e meio para se fazer enxergar. Então hoje o Bolsonaro tem razão, o Lula não tem adversários.